Olá, tudo bem? Antes de eu falar um pouco mais para você, para a gente continuar o nosso curso, eu quero contar para você como que eu entrei em contato com as leis biológicas. Então, meu primeiro contato foi depois da minha formação, na verdade foi durante a minha formação, porque eu sou graduada em fisioterapia. Eu me formei em 2011, foi meu último ano de faculdade, em 2012 eu comecei a trabalhar. Mas durante a minha formação, ainda no ano de 2010, eu conheci a microfisioterapia. E aqui atrás você vê os meus certificados de formação. Ali em cima também tem da pós e tudo mais. Aqui o meu diploma da graduação. E eu fui fazer a formação em micro. E eu estava cursando, na verdade eu fui fazer minha formação depois de formada, né? Mas durante a graduação eu comecei a fazer a minha pós-graduação em terapia manual e lá era pela escola que oferecia o curso da microfisioterapia. E eles falavam muito sobre essa correlação e eu ficava assim espantada no quanto fazia sentido tudo isso pra mim. Porque muitas vezes a gente adoece por um pensamento, por uma situação emocional. E eu vivi ao longo da minha vida muitas situações de crise de ansiedade, de medo. Eu lembro de uma vez que eu tive um ataque meio que de uma síndrome do pânico, porque o meu pai, como ele era alcoólatra, ele tinha muitos surtos de violência. E isso marcou toda a minha infância. Isso fez com que eu tivesse muitos traumas emocionais, mentais e muitas questões até somatizando no meu corpo físico que me marcaram demais. E como eu já tinha vivido toda essa experiência, vendo os pacientes durante a clínica escola, na faculdade, nos estágios, eu vi o quanto aquilo fazia sentido, o quanto era real, né? Que uma dor emocional pudesse se manifestar no corpo físico. Então eu busquei, ganhei, meus pais me ajudaram na formação na micro e logo depois eu fui estudar as leis biológicas através da formação em reprogramação biológica. Mas pra mim sempre foi muito, mas muito difícil correlacionar tudo. Eu achava que primeiro, pra mim era muito simples, fazia tudo muito sentido. Mas quando começou com questão de programante, de onde que vem, será que isso era hereditário, vamos calcular quando que começou, perdeu todo o sentido. Ficou muito difícil. Era muito desafiador você receber a informação de que o momento que o seu paciente, quando eu aprendi era assim, o momento que o seu paciente chega, você vê quanto tempo que ele está sentindo a dor, ele chegou hoje, dia 1º de janeiro de 2021. E ele está sentindo a dor há 1 ano. Então você dobra esse tempo, é o tempo em que ele teve o trauma. Então há 2 anos atrás. Só que quando iam calcular as minhas dores, nunca batia, porque naquele momento não estava acontecendo nada. Então eu comecei a desmotivar. Eu achava que sou eu que não conseguia, eu comecei a ter dificuldade com a micro, tanto que eu fiquei muito tempo com o Pilates, até ter essa coragem, até trabalhar as minhas crenças. E, enfim, fui trabalhando com o Pilates, fui fazendo as minhas formações dentro da micro. E em 2018 eu conheci o Theta Healing, que mudou toda a minha forma de abordar a minha própria mente. Eu comecei a trabalhar todas essas questões internas, a autoconfiança no trabalho, a autoconfiança e a limpeza de questões ligadas ainda ao meu pai, ligadas ao meu profissional, porque pai influencia no profissional, mãe influencia no nosso financeiro, é um mundo assim maravilhoso. E no ano passado, né, em 2020, a gente teve a pandemia. Desejo que em algum momento que vocês estão assistindo essa aula já tenha passado tudo e a gente só conte, nossa, lembra que a gente andava de máscara? Loucura. E no mês de março, abril, em abril acho que foi, eu tive muito contato com colegas terapeutas Theta Healers. E eu via todo mundo com muita dificuldade de entender o que significava uma dor física. Né? Então alguém falava, o que significa bexiga? Eu pensava, poxa, bexiga é fazer xixi, é marcar teu território. Nossa, as pessoas tinham que ter acesso a tudo isso. E eu lembro que nesse momento ali, nesse mês, eu tava passando também por um processo como paciente de Theta Healing. E na época eu tava fazendo com a Maria Holística, ela é terapeuta e ela é instrutora de Theta Healing. E num dos atendimentos ela me disse que me via dando aula e falando muito para físios, para outros terapeutas. Ela falou, eu vejo osteopatia. Eu pensei, caramba, quem não sabe, no Theta Healing você consegue visualizar o que tá no caminho, né? Os momentos divinos da pessoa, enfim, com certeza tem algum terapeuta Theta Healer aqui que entende essa língua que eu tô falando. E eu pensei, caramba, mas não, imagina, eu não vou fazer osteopatia, nada a ver e tal. E deixei. E eu fui caminhar e eu comecei a pensar em tudo aquilo, né? Fui fazer uma caminhada perto de casa e fiquei pensando em tudo aquilo, assim, soltei. E eu tava muito inquieta. E começou a vir,
Sabe quando você tá assim, distraído e vem uma ideia e você ignora? Nesse momento que você tem que dar atenção para essa vozinha, que é a sua intuição. E veio muito forte para mim, para eu trabalhar algo que eu pudesse ajudar os terapeutas e os fisioterapeutas que tinham essa dificuldade para entender os conflitos emocionais por trás das dores físicas. E isso ficou muito forte pra mim, mas muito forte mesmo. Daí eu duvidei da minha capacidade, eu achava que eu não ia conseguir, eu pensava, nossa, mas como é que eu vou fazer? E assim foi. Até que eu falei assim, não, cheguei em casa, né? Isso tudo numa caminhada. Cheguei em casa e comecei a tecer tudo isso na plataforma da Hotmart já. Joguei tudo lá, escrevi tudo que eu queria que tivesse. E pensei, caramba, eu vou começar com um grupo de Telegram e eu vou passar tudo isso num grupo do Telegram. Vou cobrar um valor super simbólico só pra eu ir passando, vou passar por áudios. E começou assim a ideia, nasceu o Além do Sintoma. E naquele momento a gente estava numa turma de 30 pessoas, 30 ou 32 pessoas. E eu decidi não fazer por Telegram, decidi jogar numa plataforma. E a gente teve no Nutror, né, que é esse mesmo lugar que você está assistindo esse curso agora. E foi tão bom, foi tão bonito, as pessoas gostaram tanto que... E também trouxeram pra mim várias dificuldades, tinha muita gente que tava nessas turmas, depois teve a segunda turma, então a gente fechou 50 pessoas no total de alunos do Além do Sintoma, e muitos deles me traziam que tinham muita dificuldade para compreender, mas que tinha ficado muito claro quando eu colocava. E eu falei, gente, eu sofri muito, foi muito difícil para mim. Eu pensei em desistir várias vezes de todo esse conhecimento novo, porque era difícil você identificar quando aquilo tinha acontecido. Mas, graças a Deus, eu persisti. E eu vi que era uma dificuldade que não era só minha, por conta dessa forma de abordar essas leis biológicas, por conta dessa forma de abordar a formação de um conflito. E depois disso, por volta de julho, acho que foi julho ou agosto, veio o Além do Sintoma 2.0, que é o curso mais formadinho, né? Que é esse curso mais profundo. E o Além do Sintoma 2.0, ele traz toda essa dedicação a todos os sistemas, a cada órgão do corpo. Eu nunca parei de estudar, eu fui fazer outras formações, eu aprendi um pouco mais com outras linhas de estudo dentro das leis biológicas e sintetizei tudo de uma forma que fez muito mais sentido para mim. Então, o Além do Sintoma, ele nasceu assim, ele nasceu para conseguir levar para mais profissionais esse olhar mais integrativo. Então, a gente não vai estudar dentro do Além do Sintoma apenas as leis biológicas, você não vai ficar ouvindo sobre câncer o tempo todo. Eu vou falar com você sobre a mente consciente, sobre o subconsciente, sobre o inconsciente, sobre frequências de onda cerebral. Eu quero ajudar você a trabalhar em você as suas crenças, identificar as crenças do seu paciente, trazer para você exercícios simples como a carta do perdão, como a meditação, para que você pratique e leve para o seu paciente também. Então, o Além do Sintoma 2.0, ele é uma nova versão de um curso que já era muito bom e que agora, nesse formato aqui que a gente tá, é aprimorado ainda o 2.0, deveria ser 3.0 já, né? Porque ele evoluiu, ele tá com muito mais conteúdo e você vai ver isso no decorrer do nosso curso, tá? Então foi assim que nasceu o Além do Sintoma e é com muito orgulho que eu digo que eu persisti, porque eu também tive vontade de desistir. É um universo bem desafiador você levar uma verdade que ainda não é para todos, né? Muitas pessoas acreditam que isso é mentira e você já tem que começar a entender que muitas vezes você vai falar e as pessoas vão dizer que você tá mentindo, que isso aí é lorota, que isso aí é mandinga, sei lá. E você vai ser firme e vai dizer, tudo bem, eu respeito seu ponto de vista, mas é dessa forma que eu trabalho. Porque você vai ver o quanto faz sentido quando você começa a se abrir e começa a conversar com as pessoas e explicar para os seus pacientes. E principalmente, colocar esse conhecimento dentro do seu atendimento de micro, dentro do seu atendimento terapêutico, seja lá qual for a terapia que você trabalha, tá? Então, esse foi o meu contato com as leis. Hoje elas me ajudam muito em todos os sentidos, nos meus atendimentos, no que eu sinto, no que eu vejo na minha família, e cada vez mais me ajuda. E esse olhar integrativo acho que é algo que veio para ficar de uma forma tão absoluta que o meu sonho é que todo mundo compreenda a importância que é a gente cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos, para o nosso corpo físico ficar bem.